Olá, meus queridos e amados irmãos. Hoje estou aqui para trazer uma mensagem do coração do Senhor aos vossos corações, né? E Deus vem nos falar através da súplica de Deus que eu livre a sua vinha, né? Ou seja, o profeta suplica a Deus que eu livre a sua vinha, que está no Salmo 80, e que fala assim, ó: Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins e resplandece. Permanece perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem nos salvar. Ou seja, o profeta clama, né? O profeta clama pela salvação, para que Deus venha nos salvar, para que Deus venha salvar aquele período de Israel, que Israel estava passando por muita dificuldade, Israel estava chorando, estava passando muita aflição. E o profeta fez questão de lembrar a Deus que um dia Deus foi pastor em Israel. Só que uma das coisas mais importantes que nós precisamos lembrar é que enquanto Deus era pastor de Israel, o povo, eles prosperavam. O povo tinha uma vida abençoada. O povo seguia em retidão e Deus abençoava o povo. A partir do momento que o povo se rebelou contra Deus, as coisas começaram a acontecer de uma forma negativa. Então, aquilo que Deus um dia abençoou, a bênção se transformou em maldição. E aqui ele vai dizer assim, ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Porque chega uma hora, o nosso pecado é tão grande, que Deus ele nos rejeita de tal forma que Deus não ouve nem as nossas orações. Chega um momento que até as nossas orações estão ali, saqueadas. Deus não ouve. Estão como se fosse um véu preto assim entre nós e Deus, né? As nossas orações não passam do teto. Então, o profeta vem chamando o Senhor. Até quando o Senhor não ouvirá a oração do povo? Tu que sustenta o pão com o pão de lágrimas e lhes dá a beber lágrimas como abundância. Mas por que Deus fez isso? Por causa do pecado do povo. E isso foi no tempo lá, mas só que nos dias de hoje não é diferente. Quanto nós olhamos e vemos pessoas sofrendo, pessoas em situações de miséria, pessoas até que têm uma vida com uma condição financeira está bem, porém não tem felicidade, não tem paz. Não tem coisa mais angustiante para o ser humano é você não ter paz. Porque se você tiver dificuldade, mas se você tiver paz, você consegue vencer todas as suas adversidades. Se você tiver uma vida de abundância e você não tiver paz, não vai resolver nada aquela abundância toda. Então muitas pessoas têm abundância, têm uma vida equitativa muito alta, têm padrões altíssimos, têm uma herança maravilhosa, porém ela não tem paz, ela nunca teve paz. E isso se dá por causa do pecado do homem, quando se afastou de Deus. Então Deus ele vem e permite, não é que Deus castiga, é que como o pecado está ali, Deus não tem como se aproximar. Deus vira a cara mesmo, vira as costas, vira o rosto. E a pessoa simplesmente se inclina cada dia mais para o mal, para o pecado. E como ela está pecando e não houve um arrependimento, então as consequências do seu pecado vêm. Isso me lembra da parte quando o rei Davi, ele pecou, né? Pecou ao desejar o homem do seu próximo. O seu guarda estava lá na guerra, guerreando as suas guerras. E ele, ao olhar, sair ali no pátio, ele viu na laje ali, no coisa lá, a mulher muito bonita tomando banho, se banhando, e aquilo entrou no coração dele. E ele quis saber quem era a mulher, sabia que era a mulher, e ele mandou buscar ela. E quando Betseba chegou, ele coabitou com a mulher do seu guarda, a mulher do seu servo. E por causa desse pecado terrível que Davi cometeu, a espada do Senhor veio sobre a casa de Davi. A Bíblia vai falar que Betseba engravidou e Davi trouxe o marido dela da guerra a fim de que ele coabitasse com sua esposa, dormisse, e aquela gravidez que ela estava ali ia ficar por isso mesmo. Para todos os efeitos, ele queria enganar aquela gravidez que Betseba apresentava ali, enquanto seu esposo estava na guerra.
para que todos os efeitos foi ele. Foi o momento que ele veio, deitou com ela e ela engravidou. Só que Deus não gosta de nada mal feito. E a partir do momento que os homens estavam em guerra, eles não estavam só guerreando, eles estavam em guerra em nome do Senhor. E por estar em guerra em nome do Senhor, aqueles homens jejuavam, se santificavam. Então aquele guarda, por ser um guarda fiel, ele não achou justo ele está em sua casa com sua mulher, coabitando com sua mulher, enquanto seus amigos estavam lá na frente da guerra, em nome do Senhor. Ele poderia estar quebrando um pacto que foi feito só por capricho. E aquele homem não deita, não cede aos pecados e não volta para sua casa, fica ali na porta do rei, jogado no chão, e não vai coabitar com sua esposa. Davi, no desespero, ao ver que aquele homem não foi ter com sua esposa, o que Davi fez? Preparou uma carta, deu na mão daquele homem de caráter, um homem de respeito, e deu na mão daquele homem e pediu que ele fosse entregar para Joabe, que estava na guerra. E quando Joabe lá abriu a carta, lá estava escrito que colocasse aquele homem na linha de frente contra os filisteus, e que quando ele estivesse na linha de frente contra os filisteus, que Joabe e seus homens se afastassem para que a mão dos filisteus viesse contra ele. Só que o que Davi não sabia é que o sangue daquele homem não ia contra os filisteus, Deus não ia cobrar da mão dos filisteus, Deus iria cobrar da mão de Davi. Então aquele homem não sabia que ele estava ali perante o Senhor pecando a preço de sangue. Então assim foi feito, e aconteceu que aquele homem morreu. Morrendo aquele homem, Davi, logo também perante a toda a sociedade, vestiu a capa de homem bom. Olha que Davi era homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, nós que somos santos temos a capacidade e nós podemos pecar, podemos errar sim. Por isso que precisamos vigiar a todo instante. Então Davi veio, pegou aquela esposa, porque havia um costume na época de alguém quisesse, cuidar, podia pegar uma viúva, casar para cuidar daquela viúva, e assim seria bem visto sobre todas as nações ali, sobre a sociedade local da época. Então Davi fez uma boa benfeitoria aos olhos de todos. Pegou agora Betseba, que é viúva, e casou-se com ela. Só que Deus não dorme, Deus não perde nada. Deus vê tudo que nós fazemos. Deus vendo que o pecado de Davi, Deus vendo que naquele ventre havia ali um filho de Davi, um filho do pecado, Deus trouxe o profeta Natan até Davi e contou a ele uma parábola. A essa parábola Davi se indignou muito e disse que a esse homem merece a morte. E quando ele contou essa parábola, quando ele deu a resposta, o profeta disse: a este homem é você, Davi. Deus, aí contou a Davi, tudo que tinha acontecido. Davi se entristeceu e o profeta disse: a partir de hoje a espada não vai sair, vai ficar no meio da tua casa. E assim se foi. Aquela gestação veio, e quando a criança nasceu, a criança morreu. A Bíblia vai relatar que Davi, enquanto a criança estava ali no leito da morte, Davi orava, buscava o Senhor. Davi nem comia, na esperança de que Deus viesse perdoar os seus pecados. Mas quando a criança morreu, ele levantou, comeu e bebeu, trazendo até assombro aos olhos dos seus servos que ali estavam. Porém, ele explicou: como posso eu continuar? Por acaso eu vou trazer, enquanto a criança tinha vida, clamava eu ao Senhor para que o Senhor se arrependesse, mas agora morta, como posso eu ir até a criança? Será que ela vai vir até a mim? Então ele foi explicado de uma maneira, e o povo até se entendeu o lado de Davi. E cada vez mais as pessoas respeitavam ele ainda mais. Só que, contudo, por causa desse ato de pecado, lá na frente, a espada realmente não saiu da casa de Davi. A espada veio. Anos passaram, os filhos grandes, Deus coloca um espírito onde um irmão sente desejo carnal por a outra irmã, meia-irmã, e através desse ato maligno ele não conseguiu resistir, ele acabou estrupando a sua meia-irmã, e através disso o outro irmão, Absalão, que era irmã dela, por parte de mãe, vendo que Tamar havia passado por toda aquela situação humilhante, e o rei não teve capacidade de defender a sua casa, porque imediato, eu creio que naquele momento Deus falou com Davi. Naquele momento ele entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo foi por causa do pecado dele. Então há situações que acontecem em nossas vidas que não é Deus permite porque nós pecamos, e a consequência do pecado vai vir. Pode não vir hoje, não vir amanhã, mas ela vai chegar nas nossas vidas. E se não vir nas nossas vidas, vai vir na nossa descendência.
Isso é bem claro, a Bíblia deixa bem claro, explicado. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. E aqui ele vai dizer assim, ó, voltando para a palavra, só queria explicar que quando nós pecamos, nós abrimos brecha para que o pecado venha, abrimos brecha para que o pecado venha. E o pecado vindo, mesmo que nós não nos arrependamos de pecar, lá na frente nós vamos ver o preço, vamos ver o preço do pecado. As consequências vão vir e nós vamos padecer. Mas quando nós nos arrependemos, aquela fase ali é bem pouca, porque Deus vai estar, a gente vai suportar a dor, porque Deus vai estar com a gente. Davi suportou a dor de perder seu filho, de ver sua casa sendo destruída, de ver um filho se levantando contra a sua vida para tomar o reino, mas ele se manteve firme porque ele sabia que foi consequência do pecado. E ele sabia que ele não estava só, Deus estava com ele porque ele já havia se arrependido. Então, aqui o profeta questiona Deus, chama Deus e relembra a Deus que Deus um dia foi reis em Israel. Mas a partir do momento que o povo se rebelou, contra as nações, contra Deus, se virou as costas contra Deus, o pecado veio, entrou, então a nação toda sofreu. A nação toda estava em calamidade. A nação estava destruída. E aqui ele fala, ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Porque as orações não estavam nem sendo ouvidas mais. Tu que sustentas com pão de lágrimas e lhes dá a beber lágrimas de abundância. Ou seja, era tamanha a destruição, tamanha tudo de ruim que estava acontecendo, que ele sentia que Deus estava dando ali com prazer. Mas por que ele falava isso? Há uma parábola que fala para falar que quando Deus estava com o pastor, Deus dava maná. O maná dos anjos. Os anjos comiam a comida dos anjos, que era o maná que descia do céu. Mas quando isso acabou, quando a situação mudou, então o povo começou a comer com pão de lágrimas. Ou seja, sofrimento, muita dor, muita fome, muita humilhação, muita perseguição. Ou um decaro no poeço, um decasso. E aqui vai falar assim, ó. Fazei-nos voltar, ó Deus, os exércitos, e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Ou seja, pedindo socorro ao Senhor. Faz-nos voltar, ó Deus. E faz resplandecer sobre ti, e seremos salvos. Faz resplandecer o teu rosto sobre nós. Ou seja, olha para nós, Senhor. Mais uma vez, olha para nós, e seremos salvos. Ou seja, vamos nos arrepender, Senhor. E aqui vai dizer assim, ó. O Altíssimo é chamado de pastor de Israel. Por algum tempo, a nação se fez o seu rebanho e foi conduzida por ele. Mas depois ignorou o seu chamado. E assim, ao rejeitarem a voz do pastor, todas as ovelhas se colocaram em perigo. Ou seja, as vezes que nós nos viramos as costas para Deus, nós estamos nos colocando em perigo. Todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor, nós nos colocamos em perigo. É nós, a ação é nossa. E essa metáfora vai dizer assim, ó, é tão profunda que o Senhor Jesus também usou. E ele deseja ser o pastor da nossa alma, mas não poderá proteger aquele que decidir se afastar da sua presença. Essa pessoa poderá até manter sua vida por um tempo, mas ela será cheia de sofrimentos se insistir em ficar longe do seu aprisco. Perderá o maior de todas as bênçãos, a vida eterna ao seu lado. Ou seja, se Deus está batendo na porta, Deus está falando, olha, nação, se arrepende. Olha, a nação brasileira se arrepende. Olha, povo se arrepende. E o povo não está dando ouvido. Mas Deus está falando, vamos nos arrepender. Não se afaste de mim, não. Venha. Eu ainda quero virar o rosto para ti. O povo não está entendendo. E se isso continuar, o povo vai perder a salvação. E é isso que Deus não quer. Deus não quer que ninguém se perca. Deus, ele tem prazer em cuidar, em salvar, em ver uma alma salva. Deus não tem prazer na dor, na morte do ímpio. Deus tem prazer em salvar. E aqui vai dizer assim, ó. Fazem resplandecer o teu rosto. O Altíssimo expressaria a sua satisfação com o povo ao voltar a sua face resplandecente para ele.
esse brilho traria novamente a restauração e salvação de Israel. E uma vez que o pecado da nação fazia Deus afastar dele a sua face. Ou seja, os hebreus haviam sido alimentados com o corpo, com o pão dos anjos, mas agora, por causa da sua rebeldia, comia pão de lágrimas. Isto é, tristeza passou a ser tão constante, a tristeza passou a ser tão constante que foi acompanhada ao alimento, comparada ao alimento diário. Da mesma forma, muitos têm passado por momentos difíceis e comido pão de lágrimas, devido aos erros cometidos. No entanto, a dor da angústia pode acabar, se tão somente houver entrega sincera a Deus e abandono das transgressões. O Altíssimo continua servindo o seu melhor pão. O Senhor Jesus é aqueles que se voltam a Ele com sinceridade. Amém? Então Deus, Ele tem prazer em salvar o teu povo, em abençoar, em dar o melhor pão, que é quando nós escolhemos o Senhor, estar na presença do Senhor. O Senhor Jesus está aqui para nos servir. O Senhor Jesus está aqui, como intercessor de nossas almas. Deus permite que Deus venha interceder por nós. Mas se nós não nos chegarmos a Ele, se nós não nos arrependermos do nosso pecado e continuarmos em nossas práticas pecaminosas, continuarmos em adultério, que muitas pessoas em adultério, mulheres casadas, e hoje eu falo do altar do Senhor. O altar do Senhor sangra. Muitos líderes espirituais estão cometendo pecado de adultério. Muitos líderes espirituais na frente da obra estão como homossexual, dizendo que largou o pecado do homossexualismo e está ali a esses não tem nada de bom para acontecer com eles. Deus vai chegar no momento